sou Ana Luísa Prudente e este é o primeiro episódio do Planeta Cívico, a sua comunidade de empreendedores de impacto socioambiental. Hoje é uma data muito especial, porque o lançamento deste podcast marca o aniversário de 3 anos do Cívico, a nossa comunidade de transformadores. O Cívico é um espaço de inovação para empreendedores cívicos sociais. Somos uma comunidade que une causas, bandeiras, empresas, startups, iniciativas com o objetivo de gerar um impacto positivo no mundo. O nosso podcast é uma nova voz que abre diálogos e dá força para as inúmeras transformações que os nossos residentes do coworking já estão disseminando pelo mundo. Em cada episódio, a gente vai abordar um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. Os ODS, como eles são chamados, são, nas palavras da própria Organização das Nações Unidas, um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. E nesse episódio de estreia, a gente vai falar sobre o primeiro ODS, que é a erradicação da pobreza. E para entender como isso é possível e o que está sendo feito ao redor do mundo e aqui também, no Brasil, para garantir mais dignidade, igualdade na sociedade, eu convidei a Karine Vieira, que é uma empreendedora fantástica, que tem uma formação como assistente social e uma história pessoal, gente, de muito impacto. Que essa história acabou levando ela a fundar o Instituto Responsa, que a gente vai conhecer um pouco mais daqui a pouco. Por enquanto, seja muito bem-vinda, Karine. Muito bom ter você aqui estreando o nosso podcast. Obrigado, Ana. Agradeço pelo convite. Obrigado por toda a comunidade cívico. E vamos lá, tamo junto. Tamo junto. Vamos falar então de um tema muito difícil, duro, mas real, E importante que a gente entenda o porquê da gente ainda lidar num mundo com tanta prosperidade e tanta pobreza, Só para a gente começar, vou trazer uns dados aqui. Estimativas, por exemplo, do Banco Mundial, a pobreza está avançando pela primeira vez em 20 anos, com 115 milhões de pessoas nessa situação. Quer dizer, sendo esse um número que pode alcançar aí 150 milhões em 2021. A gente está vivendo realmente um momento muito desafiador, Todo esse problema com a pandemia, que foi gerado, mas de acordo com os indicadores sociais do IBGE, em 2019 o Brasil já tinha 13,7 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Ou seja, nada, sem acesso a nenhum tipo de serviço ou de benefício, ou mesmo de necessidades básicas como alimentação, moradia, saúde, Olha, um outro dado que me impressiona, Aqui o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo ainda, mas é o segundo país com uma concentração de renda absurda, a maior concentração de renda, fica atrás só do Catar, olha só. Então, a gente tem aí muitos dados que mostram realmente que é uma realidade que não faz sentido, Karine? E você tem aí toda uma vivência, está muito próxima de pessoas que estão nessa situação ou que já passaram por ela, Esse conceito básico, assim, o que realmente define a pobreza? Bom, Aninha, quando a gente fala de pobreza, a gente está falando muitas vezes a falta de acessos básicos para sobrevivência de qualquer ser humano, E de direitos fundamentais. O acesso e o direito à educação, o acesso e o direito à saúde, à moradia. Quando você está falando de pobreza, você está falando de pessoas que estão totalmente à margem da sociedade, que têm todos esses direitos negligenciados e que vivem segregados, passando por muitas dificuldades, falta de alimentação, a moradia em condições muitas vezes subhumanas, e a maioria das pessoas que eu atendo no Instituto são pessoas que se enquadram nessa realidade social, às vezes não tão extrema, mas pessoas que são classificadas em condição de vulnerabilidade social. Vamos falar um pouquinho então do Instituto Responsa. Você, na verdade, já tem até o Instituto e a sua história já bastante repercussão, na mídia, o que é muito bom, mas fala um pouquinho, porque é importante quem está ouvindo, que está escutando esse podcast, entender que existem pessoas, iniciativas que estão trabalhando para realmente fazer uma mudança nesse contexto, de pessoas em vulnerabilidade social.
Sim, o Responsa ele é uma agência de emprego social, né? Na verdade, mais do que uma agência, o que a gente busca e gera é impacto positivo na vida das pessoas, proporcionando transformação e oportunidades. Na verdade, proporcionando transformação através das oportunidades. O que nós fazemos? Nós atendemos pessoas que saíram do sistema prisional e que, na maioria das vezes, elas não foram inseridas no mercado de trabalho ou não tiveram possibilidade de gerar renda de maneira lícita. A gente busca acolher essas pessoas, entender a realidade social dessas pessoas, entender as suas habilidades, que na maioria das vezes também não são reconhecidas pelas pessoas, pelas próprias pessoas que são atendidas por nós. Capacitamos essas pessoas para que elas consigam minimamente entrar para o mercado de trabalho. E quando eu falo minimamente é porque nós estamos falando de pessoas que têm baixa escolaridade e que precisam retomar as suas vidas, inclusive retomar a questão da educação. Mas que para isso acontecer também precisam gerar renda. Esse é o primeiro ponto, porque se você não leva comida para sua mesa, se a fome bate, consequentemente outras coisas acontecem e essas pessoas acabam retornando para o mundo do crime. A gente capacita essas pessoas, buscamos vagas. Posteriormente, quando elas estão inseridas no mercado de trabalho, nós fazemos um processo de acompanhamento e monitoramento para que essas pessoas se sintam incentivadas, motivadas e para que o parceiro ou a empresa contratante também se sinta amparado com a nossa gestão compartilhada e, consequentemente, as pessoas consigam se manter dentro das suas vagas de trabalho. Esse é um pouco do resumo do trabalho do Instituto Responsa. É um pouco de tudo, né? Eu sei que é bastante desafiador, porque você está lidando com vidas, né, e pessoas em situação de muita vulnerabilidade, fragilidade, né, emocional, física. E isso tudo faz parte desse cenário que a gente colocou aqui, né? É impressionante. A gente vive, mas não se dá conta no dia a dia, né? Tem horas que tem que parar e olhar e ver que o Brasil está, imagina, em nível de pobreza, é o 21º no mundo, né? Em condições piores que Paraguai, Tailândia, Romênia, República Dominicana, Panamá, enfim, vários. E um país com tantos ativos, né? Tantos recursos, né, Karine? Como é que você acha que a sociedade pode ajudar nesse desafio de erradicar a pobreza, né? E de que forma o Responsa também está, né, trazendo isso para que a sociedade ou para que as pessoas entendam essa necessidade do engajamento cívico que a gente fala, né? Para a gente transformar. Historicamente falando, Aninha, quando a gente fala de pobreza, é importante sempre nós lembrarmos que a pobreza ela existe em razão de nós termos uma divisão de riquezas, poucas pessoas que são as detentoras dessas riquezas e uma maioria, que é considerada minoria, né? Mas que é uma maioria que não tem a detenção desse poder, dessa riqueza. No Brasil, a gente tem duas políticas públicas. Uma delas é o programa do Bolsa Família, que não erradicou a pobreza e nem vai erradicar, mas que, se a gente for analisar em estados como o Nordeste, auxiliou muito a população que vivia em extrema vulnerabilidade. E a gente tem um programa também que chama Brasil Sem Miséria, que engloba questões não só ligadas à fome, mas à saúde, à educação, à geração de renda para a população tanto rural quanto da cidade, e a população mais afastada também, e alguns outros acessos que são importantes para a erradicação da pobreza, como acesso a programas públicos, programas do governo e tudo mais. O que a gente faz hoje no Responsa, que se enquadra nesse processo de erradicação da pobreza, é tentar gerar oportunidades, que as pessoas gerem renda com essas oportunidades e consigam sobreviver. Quando a gente está falando de uma população pobre, que está à margem da sociedade e excluída socialmente, é claro que pela falta de escolaridade, né, ou baixa escolaridade, e pela dificuldade aos acessos como educação, cultura e tudo mais, essas pessoas não vão ter um salário muito alto e, consequentemente, a gente está falando de sobreviver porque é o salário que ela vai receber para pagar o seu aluguel, minimamente pagar água e luz, que são as contas de consumo básico, e botar comida na mesa.
Mas esse é um processo que, por mais que seja um baixo salário, já ajuda muito a tirar as pessoas da extrema vulnerabilidade social. O que nós buscamos fazer no Responsa é gerar a oportunidade, que é a oportunidade de trabalho, de geração de renda, para que as pessoas saiam dessa condição de extrema vulnerabilidade e após ela ter essa oportunidade de trabalho, a gente ser um alicerce, nós sermos um alicerce no Instituto e com toda a equipe técnica, para que essa pessoa consiga buscar novas possibilidades para sua vida também e ter aí um processo de desenvolvimento pessoal e profissional crescendo gradativamente. A gente acha, né, sempre de uma forma muito simplista, né? Por exemplo, a questão, né, da pessoa em situação de rua. Aumentou muito. Isso falando de pandemia, isso é uma pandemia também que está no mundo todo, o crescimento de pessoas que não conseguem se estabelecer na sociedade. Porque imagina, se para quem já tem toda uma estrutura, um estudo, já é difícil, né, você ter um emprego ou, enfim, gerar uma renda, para aquele que não teve nada, eu acho que é praticamente impossível, dentro de um modelo de mundo que a gente tem hoje, né? Então a gente olha e vê como se fosse aquela pessoa não tivesse a fim de trabalhar, ou, enfim, tá, né? Vou morar na rua porque é mais fácil, né? Não é porque é mais fácil, é porque não tem um caminho, não tem uma possibilidade, né? Naquele momento, pelo menos, né? Essa é uma questão que eu acho que eu aqui no Cívico, né? Com tudo que a gente vive em termos de experiência, conversando entre nós aqui, né, na comunidade, vendo todas as iniciativas, eu fui me dando conta de como, assim, a gente tem um olhar muito, simplista e imediatista, né? Fala, olha, é só você ir procurar um emprego. Sempre vai ter, se você quiser trabalhar, né? A gente tem essa conversa. E hoje, quando eu vejo, assim, na rua uma pessoa, eu fico imaginando a história dela, né, Karine? Porque ninguém vai parar num lugar, assim, também, sem um motivo. E eu não estou querendo passar a mão na cabeça de ninguém, nem dizendo que todo mundo é assim, não é, né? Não é essa análise também que é muito, sabe, quando a gente fala sobre questões sociais, né? Às vezes fica uma conversa polarizada, falando da meritocracia e tudo que a gente sabe que existe em termos, né, de visão. Aí, falando de história, eu sempre falo que aqui no Cívico, com os empreendedores, eu tenho aprendido muito, né? E você é uma das pessoas que mais me ensinou e tem me ensinado, até pela sua história. Porque quando a gente entende que o que a gente enxerga já está com um certo preconceito ou com uma visão, que é uma visão simplista, uma visão comum, todo mundo enxerga a pessoa por um viés. Estou falando agora de pessoas que passaram pelo sistema prisional, né? Que existe esse olhar. Bom, se ela passou pelo sistema prisional, ela é uma pessoa errada, vamos dizer assim. E eu aprendi que não é nada disso. E aprendi com você, a partir até do seu próprio exemplo, que eu queria que você falasse um pouco da sua história. Bom, antes de eu falar da minha história, eu vou só fazer uma pontuação importante. Você falou das pessoas em situação de rua, e foi muito importante você tocar nesse assunto. E achei legal a hora que você falou da história dessas pessoas, porque quando você atende essas pessoas que estão nesse grau de vulnerabilidade, né, que a gente chama de extrema, e a gente começa a ouvir essas histórias, de fato, ninguém chega numa situação dessa apenas por chegar ou por querer, né? Existe todo um histórico, como você falou. E muitas vezes esse histórico está ligado ao rompimento de vínculo familiar, a própria dependência de álcool e droga, que é um tema também que a gente tem muito para discutir, porque quando você fala de dependência, as pessoas, de uma maneira geral, são as primeiras a apontarem o dedo e não conseguem entender que ser dependente, tanto de álcool quanto droga, está muito ligado com a questão social da pessoa, com as suas questões psicológicas e emocionais e também as questões biológicas, claro. Cada ser humano é um ser humano, tem suas peculiaridades e as suas necessidades de, às vezes, criar subterfúgios. Por N motivos, acabam, muitas vezes, indo para a rua. E a população de pessoas egressas é uma população que também tem um número alto de pessoas em situações de rua, porque muitos deles estavam num processo de dependência, né? Principalmente quando está falando do crime de tráfico de drogas,
a maioria das pessoas que estão presas por tráfico de drogas são pessoas que eram usuárias e não traficantes. Então você tem uma população grande em situação de rua e às vezes uma população em situação de rua porque perdeu os vínculos familiares também em razão do próprio encarceramento, da própria introdução à vida do crime. Então foi importante você ter tocado nesse assunto, Aninha. Bom, eu entrei na vida do crime com 14 anos de idade, diferente da maioria das pessoas que eu atendo, que vem de uma condição muito diferente da minha, de classe social muito diferente da minha. Eu tive acessos, eu nasci numa família de classe média baixa, meus pais são graduados, meus pais sempre trabalharam, mas eu tive muitas questões familiares, né? E essas questões, esses conflitos que eu tinha em casa me levaram para a rua muito cedo. Indo para a rua muito cedo, eu encontrei acolhimento no meu grupo de amigos. Meu grupo de amigos, a maioria da mesma classe social que eu, também tinham as mesmas questões que eu, então era ali que a gente conversava, a gente dividia nossos problemas. E esses amigos, alguns deles já cometiam delitos. E eu sempre falo que quando você faz parte de um grupo, não é que ninguém te leve para fazer nada, não é isso. Mas quando você faz parte de um grupo, consequentemente, tem a necessidade de se sentir pertencente. É o pertencimento ao grupo. Então você acaba fazendo coisas que o seu grupo faz também. E aí eu me inseri na vida do crime muito cedo. Com 14 para 15 anos eu já estava na vida do crime. Eu passei pela vida do crime por quase 15 anos. Fui para o cárcere no ano de 2005. Fui absolvida em 2006. Eu sempre faço questão de falar que eu penso que a minha absolvição tem muito a ver com a minha classe social e a minha cor, porque eu sou branca. Talvez, ter quase uma certeza, se eu fosse preta e pobre, eu teria uma grande chance de ter sido condenada. Mesmo naquela ocasião, é uma coisa que eu sempre falo também, fui presa por um crime que eu não havia cometido, mas com certeza se eu fosse preta e pobre, eu talvez teria sido sentenciada. Por ter passado por toda essa história e ter saído do crime no ano de 2008 por escolha própria, eu quando passei pelo meu processo de transformação, que eu decidi estudar e fazer faculdade de serviço social, eu sempre quis auxiliar pessoas que tinham passado pela mesma situação que eu e não tiveram os mesmos acessos que eu tive. Então, é aquilo que eu sempre falo, né? Oportunidades mudam histórias. E eu sempre tive oportunidades. Uma porque eu já nasci tendo oportunidade, né? Meus pais batalharam muito para isso, mas me deram oportunidades à educação, cultura e tudo mais. E outra porque a vida sempre me deu muitas oportunidades. Eu falo que eu sempre tive oportunidades no mundo ilícito e no lícito também. E são as oportunidades que fazem as pessoas crescerem. Eu tive a oportunidade de acompanhar o Instituto Humanitas, que também trabalha com pessoas egressas, né? E eu fui até o presídio de Tremembé, onde o Instituto Humanitas criou uma cooperativa e conversei com aquelas mulheres. É impressionante, porque o número, assim, 60% daquelas mulheres, né, cometeram delitos pequenos e acabaram encarceradas e sem defesa. A gente tem, assim, uma situação que não faz sentido nenhum, né? O que só fomenta essa realidade de carência, porque de cada 3 presos, 2 são negros. É o 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né, que divulgou nesse domingo no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quer dizer, é desse anuário que eles fazem, né, para mostrar o perfil das pessoas nos cárceres, né? E, na verdade, é o seguinte, a gente está uma coisa alimentando a outra, né? Onde é que começa? A pobreza, ela não é só o resultado da pessoa nasceu pobre, né? Claro que isso é, no Brasil, a base, mas a pobreza também acaba vindo, né? Como você falou, imagina se você fosse, né, uma pessoa negra, você sairia pior do cárcere, né? Numa pobreza, ou se saísse ou não, né? Porque também tem isso, né? Mas você vai gerando toda uma situação de carência que só aumenta. Então, falando nisso, porque a gente aqui está falando também não só dos desafios e problemas, mas das soluções, né, Karine? E nessa busca aí para a gente transformar, e em vez de olhar para essas pessoas como um problema e olhar pelo lado, assim, são pessoas que não tiveram ainda acesso a uma oportunidade ou uma forma de se reconectarem com a vida, com o mundo, com elas mesmas, né? O que você agora, o Responsa, está
nesse momento e que a gente está passando, que é um momento ainda mais desafiador, como é que vocês estão trabalhando? A gente está num momento muito difícil. Essa pandemia trouxe perdas assim para todos, né? Inclusive para as empresas que oferecem as oportunidades de trabalho. Com a chegada da pandemia, o Responsa perdeu dois grandes parceiros e um grande parceiro que era a Grow, empregava 100 pessoas, então é um número bem grande de pessoas trabalhando. A Uber também empregava nos patinetes mais ou menos umas 20 e poucas pessoas, então a gente perdeu aí uma base de 125 vagas, vamos colocar. Para esse público vulnerável é um número muito grande. Sem expectativa de volta agora? Pelo menos por enquanto, até as coisas se normalizarem e ter condição de colocar qualquer tipo de equipamento na rua, a gente não ouve falar de retorno de micromobilidade urbana, né? Enfim, a gente podia ficar parado, porque nós somos um instituto que preza pela geração de renda das pessoas. Então, diante desse contexto pandêmico, nós começamos a pensar em como auxiliar as pessoas para que elas empreendessem por necessidade na sua própria comunidade e gerasse renda de maneira lícita. Então, disso nasceu mais um projeto que já era executado por nós, mas não com tantos detalhes, né? Porque a gente tinha mais parceiros empregando. E aí, com a pandemia, a gente teve que começar a ter esse olhar, auxiliar essas pessoas no processo mesmo de montagem do próprio projeto de negócio, auxiliar no plano de negócio, auxiliar no acompanhamento e no monitoramento para que essas pessoas conseguissem administrar ali a geração de renda. E aí, com isso, Aninha, nasceu uma com uma barraquinha de churrasquinho na porta de casa, o outro fazendo pizza em casa com a esposa. E vocês fazendo todo esse acompanhamento, dando essa consultoria? E a gente fazendo todo esse acompanhamento, todo esse processo de consultoria. Para além disso, a gente também fez todo o processo de arrecadação de cestas básicas, parceria com feirantes. Então, a gente continua ainda nesse momento pandêmico distribuindo alimento também para as pessoas, para auxiliar minimamente aí nesse contexto, porque também não são todas as pessoas que têm habilidade para empreender, né, Aninha? Não é simplesmente empreender. Não é fácil, não é simples. E é habilidade mesmo, né? Tem pessoas que têm habilidade para trabalhar para outra pessoa, mas não para trabalhar para si, para ter o seu próprio negócio. Verdade. Então, a gente focou nessas pessoas que tinham habilidade para que elas começassem a gerar renda. Conseguimos também um novo parceiro, que é um parceiro de distribuição de alimento nas residências, que é a Corner Shop. Então, a gente tem pessoas hoje trabalhando para eles em São Paulo, Campinas, Santos, e com possibilidade de abrir em outros estados também. E estamos fazendo isso, estamos buscando vários nichos de mercado nesse momento pandêmico, aproveitando o que a gente vê de possibilidade pela frente, né, para que a gente consiga auxiliar as pessoas e para que elas não retornem para o mundo do crime. Como é que nossos ouvintes aqui podem conhecer mais sobre o trabalho do Responsa? Bom, o Responsa, ele tem 3 redes sociais. Fora as 3 redes sociais, a gente tem o site, responsa.pro. Responsa.pro também no Facebook e no Instagram. E também responsa.pro no LinkedIn. Ah, legal. No LinkedIn eu vou me conectar, não sabia. No LinkedIn também. E você vê que oportunidade, né, a gente tem para fazer essa mudança de forma conjunta, porque, né, uma vez que as marcas que se associam ao Responsa, né, que empregam egressos, que são sempre pessoas que estão com muita vontade de realmente fazer parte, voltar a fazer parte da comunidade, da sociedade, né, isso já erradica a pobreza, combate a violência, e você começa um ciclo super positivo, né, da pessoa e para a sociedade. É o que a gente sempre fala, né, Cá? Sim, até porque quando você emprega uma pessoa que saiu do sistema prisional, você está colaborando para a diminuição da violência, para a diminuição da reincidência. Eu acho que o que muitas pessoas têm buscado hoje é viver numa sociedade de paz, né, de segurança, onde a gente possa ter um pouco mais de estabilidade. E para que a gente tenha segurança, a gente precisa se unir enquanto sociedade civil e fazer algo. A gente não pode esperar que isso venha só do Estado. Até porque o Estado sozinho não faz nada, né, Aninha? Não faz. Ele precisa da colaboração de todos. Nem que ele queira, né? Nem que ele queira. A gente precisa entrar nessa história, todo mundo.
Sim, nós precisamos ser cidadãos atuantes, participantes, né? E para que isso aconteça, a gente precisa entender que tudo depende da nossa colaboração. Eu fico até bem feliz que eu percebo que a gente tem uma geração de pessoas mais jovens e principalmente de pessoas mais jovens que estão abrindo startups e empresas que buscam propósito. E essa busca de propósito faz toda a diferença. Eu acredito que a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo, vai demorar algum tempo, mas de construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. Karine Vieira, você é uma inspiração. Obrigada por tudo e por todas as ações e atitudes que você faz na vida que tanto impactam não só, né, a gente que convive com você, mas tantas pessoas aí que você está ajudando a mudar o destino, não só o agora, mas o futuro. Então, obrigada por fazer parte aqui do nosso primeiro podcast da série Planeta Cívico. Eu que fico muito feliz pelo convite. 3 anos de Cívico e eu cheguei no Cívico... Uma das primeiras, né? Junto com o início do Cívico mesmo, eu vi o nascimento. Pois é. Então, eu fico muito feliz de ter sido convidada para comemorar essa data junto com a comunidade e participar da abertura do podcast, gente, do programa novo. Obrigada, Cá. Um beijo enorme. Então, a gente termina aqui. Eu sou Ana Luísa Prudente, este foi o Planeta Cívico, sua comunidade de empreendedores de impacto socioambiental. Para conhecer um pouco mais dessa comunidade, é só acessar o civico.net, nosso site, que é civ-co.net. E os nossos programas, a partir de agora, a gente vai ter um podcast a cada mês, então são programas mensais. E a gente vai se ver sempre na última sexta-feira do mês. Já anota aí na agenda, gente. O podcast Planeta Cívico é produzido pela agência Digitale. Para conhecer também a agência, acesse o digitale.com.br/podcast. Apresentação, Ana Luísa Prudente, direção, Samuel Leite, produção e roteiro, Tata Finoto, edição, Guilherme Silva. Este é um produto Digitale Content.